E por falar em infância, vamos contar agora a história de Ricardo Oliveira em alguns capítulos. Primeiro capítulo, tua infância. Fala um pouquinho aí, primeira infância até 4, 5, 6 anos, a segunda até 10 anos. Eu acho, Zé, que a primeira infância para mim foi bem triste, de verdade, porque as experiências não foram muito boas, né? Nós saímos da casa de um familiar e a gente teve que ir para a Zona Norte de São Paulo, meus pais tiveram que construir com toda aquela dificuldade, passando necessidades, né? A adolescência, a segunda infância, talvez a gente vai, a pré-adolescência, a gente vai já encontrando algo um pouco diferente, aí depois vem as dores da perda do pai, mas mesmo assim, com alegria, com muito pouco que tinha, a gente era feliz, porque a gente tinha uma casa, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, com todas as dificuldades, né? Eu fui sendo formado dentro disso. Tive um excelente exemplo dentro de casa com a minha mãe, que sempre se dedicou para dar o máximo que ela podia para nós. Eu me lembro que a preocupação maior dela era não deixar faltar comida para a gente, isso era muito positivo, era o mais importante que a gente tinha. As festas de aniversário não tinha muita coisa, não tinha nada, tinha um pedacinho de bolo e estava tudo bem, mas o exemplo e o legado que ela deixou realmente foram importantíssimos, é o que eu carrego para a vida comigo. Fui crescendo sempre dentro daquela comunidade, me divertindo bastante jogando futebol, que era o que eu gostava de fazer, eu sempre gostei, e a minha tia, a minha mãe sempre me contaram uma história que eu nunca fui capaz de desacreditar, porque elas falaram que com 9 meses eu já estava chutando bola e gritando gol. Nunca desmenti isso. Barriguinha da mãe, já estava gritando gol e chutando bola na barriga. Então tá tudo certo, eu entendi isso daí, então tá bom, mãe. Eu já sabia que eu nasci para isso, para chutar bola, para encantar as pessoas através desse talento. E ela sempre foi a minha grande referência e foi a mulher que não deixou eu abandonar o futebol com 19 anos. Uau. Então eu cresci dentro desse contexto, dessa educação e também aproveitando esses momentos que eu me lembro de estar no campo, jogando bola, né, me divertindo, porque tinha esses momentos. A nossa piscina era quando chovia e alagava tudo. E a gente ia para lá se divertir. A piscina era no meio da rua? Era no meio da rua, barro. No barro. Eu lembro que minha mãe não gostava muito que eu fazia essas coisas. E quando eu voltava, eu falava assim, já sei onde você estava. Não, mãe, eu não fui, estava com a pele toda cinzenta, com os olhos vermelhos. Não fui, não. Eu não fui, já me denunciava tudo do jeito que eu estava. Mas só momentos que realmente, assim, para mim foram importantíssimos, forjaram o meu caráter, fui desenvolvendo como ser humano, tendo história para contar, lembrando desses momentos de quando eu jogava bola, de quando a minha mãe fazia as bolinhas de meia, de quando a minha tia me dava uma bolinha um pouquinho melhor e estourava a bola e eu chorava e ela comprava outra. E depois, quando as coisas foram melhorando, já nos aniversários, nas festas, eu já ganhava já algumas roupas que ela trazia, porque a minha tia tinha condições, ela trabalhava fora, então ela sempre presenteava a gente com alguma coisa assim. Se não era bola, era uma roupa melhor para a gente usar. Então, momentos assim que foram importantes, esses me marcaram positivamente, né? E assim eu fui crescendo, né? Acho que depois, partindo daí, já entrei já ali na adolescência. Na adolescência eu já comecei a enxergar, Zé, onde eu podia alcançar, o que eu podia fazer. Que aí foi quando eu, com 11 anos também, daquele momento que eu contei aqui, com 11 anos eu fui inserido dentro de um time de futebol de salão na Zona Norte. Ah, você começou no futebol de salão? No futebol de salão. O futebol de salão para mim foi importantíssimo, porque me deu base. Além de, eu sempre falo para as pessoas que eu ia jogar nesse time ali na Zona Norte de São Paulo, porque também tinha um pãozinho com manteiga, tinha um chocolatezinho quente. Aproveitava e dava uma comidinha melhor, né? Se alimentava bem e treinava melhor, feliz, com a barriga cheia. Isso para mim também era bem legal, porque eu me lembro que eu saía do Carandiru, ia para o Brás e dava mais ou menos uns 30 a 35 minutos. Já chegava aquecido e com fome. Então nessa época tinha uma dificuldadezinha aí? Tinha. Até de comida mesmo? Até de comida.
Meu Deus. Muita, mas muita dificuldade, Zé. Eu conto assim abertamente para as pessoas, e eu aprendi aqui, você contar essa história, não ter vergonha de falar nada disso, eu sempre falo. Eu trabalhei de ajudante de pedreiro. Como seu pai. Aprendi como meu pai, exato. Ajudante de eletricista, como lavador de carro, eu também trabalhei, e como faxineiro, como foi minha mãe. Minha mãe foi faxineira. Eu trabalhei já na adolescência como faxineiro. Sempre aprendi com a minha mãe. Tudo aquilo que você conquistar, que seja com o suor do teu rosto. Trabalha, trabalha, trabalha e seja honesto. E isso foi crescendo dentro de mim. Quando não tinha trabalho, Zé, eu ia para os faróis pedir. Ali ao redor do Carandiru, tem muitos faróis. Eu passo hoje ali e é interessante que eu paro e aí eu vejo os meninos batendo no vidro do carro. Tio, me dá um trocado. Eu lá na minha infância. E eu fazia isso, e eu voltava para casa, dava para minha mãe todo o dinheiro. E ela falava, mas e você? Não, mãe, o importante é para a senhora. Ela me dava alguma coisa para eu me divertir e ficava com o restante para comprar os alimentos. E isso foi bem legal. Eu conto isso porque hoje mudou essa história. Hoje eu tenho condições de poder proporcionar para as pessoas isso, né? E acho que isso é a riqueza da vida, está nisso. Contar, respeitar a sua história, contar, ter vivenciado tudo isso. Eu falo, não foi o que eu desejei nem escolhi, mas eu escolhi mudar e contar a história da minha vida. Essa é a história da minha vida. Essas dificuldades fazem parte de mim, né? E eu consegui mudar hoje essa realidade. Que benção, hein? Meu Deus.